calouros de todo o Brasil, aqui quem vos fala é o professor Michael Lohan de Química, e o assunto que vamos abordar hoje é um assunto chamado de nomenclatura de hidrocarbonetos. Aí você vai chegar para mim e vai perguntar, mas o que significa um hidrocarboneto? É quando eu tenho um composto orgânico formado somente por carbono e hidrogênio. Se eu tiver somente carbono e hidrogênio, eu vou ter um hidrocarboneto. Ah, professor, mas apareceu um oxigênio. Não é mais um hidrocarboneto, vai ser um oxigenado. Se aparecer um nitrogênio, não é mais hidrocarboneto, vai ser um nitrocomposto ou um nitrogenado. Então, galera, olha para mim aqui rapidola. Quando falamos a respeito dos hidrocarbonetos, é só carbono e hidrogênio. Qual vai ser a regra que eu tenho que seguir para nomear de uma forma correta esses hidrocarbonetos? É muito fácil, gente. Pela IUPAC, a regra que vamos adotar é essa aqui, ó. Eu vou utilizar o prefixo, um infixo, e já como é um hidrocarboneto, a terminação O. Para que funciona esse prefixo, gente? Esse prefixo, ele te exige apenas uma coisa, que você aprenda a contar. Contar o quê? Contar a quantidade de carbonos que eu tenho numa cadeia. Como assim? Olha para mim. Se eu tiver somente um carbono, eu chamo de met. 2 carbonos et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ect, 8 oct, 9 no, 10 dec. Beleza, professor? Então, isso quer dizer que se eu tiver uma cadeia formada por 5 carbonos, eu vou ter um prefixo pent? Sim. Assim como também, se você tivesse uma cadeia formada por 4 carbonos, eu teria um prefixo but. Professor, mas essa tabela aparece na minha prova? Óbvio que não, né? Tu tens que saber tudo isso de cabeça. Olha para mim aqui, gente. E o infixo? Como é que eu consigo olhar para uma cadeia carbônica e verificar qual infixo eu vou utilizar? É fácil também. Olha para mim. Se eu tiver só ligações simples entre carbonos, eu vou ter o infixo AN. Se eu tiver agora ligações duplas, EN. Se eu tiver uma ligação tripla, IN. Se eu tiver 2 duplas na cadeia carbônica, eu falo que eu terei o infixo de EN. Professor, como é que isso pode vir na prova para mim? Como é que eu posso utilizar, então, toda essa tabela de acordo com a nomenclatura desses hidrocarbonetos? Olha só, vou te explicar de 2 formas. Tanto para hidrocarbonetos saturados, quanto para hidrocarbonetos insaturados. O que é saturado mesmo? É quando tem somente ligações simples entre carbonos. O que é insaturado? É quando aparece ligação dupla ou ligação tripla entre carbonos. Olha para mim aqui, meninos, rapidola. Quando eu olho essas cadeias carbônicas, eu quero só que você entenda uma coisa. Essa cadeia aqui de cima, eu tenho quantos carbonos presentes aqui, galera? 4. Professor, então se eu tenho 4 carbonos nessa cadeia, então vou utilizar que prefixo? But. Perfeito. Então olha só, eu vou utilizar bem aqui, ó, um prefixo but. Aí eu vou te perguntar, galera, entre carbonos tenho somente o que mesmo? Só ligações simples. Então, se eu tenho somente ligações simples entre carbonos, eu vou utilizar o infixo AN. Perfeito, olha só. Já está se desenhando aqui a nomenclatura desse composto. Então, galera, já com uma cadeia formada somente por hidrocarbonetos, terminação O. Então, vou ter a presença do butano, but. 4 carbonos, AN. Só ligações simples, e O é que eu tenho somente hidrocarboneto. Beleza? Olha aqui embaixo agora. Professor, isso aqui está meio chato, isso aqui está meio grande. Calma, gente, é fácil. Olha só. Aqui eu tenho uma cadeia, na verdade, de uma forma condensada. Aqui eu tenho o quê? Ó? CH3, parêntese, CH2 dentro, 6 CH3. Isso quer dizer o quê? Que depois do CH3, eu terei uma sequência de 6 vezes CH2. Como assim? Olha só. Era mais ou menos como se fosse aqui em cima. Aqui eu tenho CH3, CH2, CH2, CH3. Professor, então, eu poderia escrever essa cadeia de uma forma diferente? Sim, gente, poderia. Eu poderia falar que essa cadeia seria escrita assim também, ó. CH3, parêntese, CH2. Eu vou te perguntar, eu tenho quantos CH2 aqui? 2, né? Então, põe bem aqui embaixo do parêntese 2 e a terminação com CH3. Essa cadeia de cima é a mesma coisa da cadeia de baixo. Então, eu quero que você entenda aqui, ó. Esse CH3, quando ele está dentro do parêntese, quer dizer o quê? Que eu tenho CH3, CH2, 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 6 vezes, depois vem quem? O CH3. Agora, meninos, na sequência de CH2, aparece para mim alguma ligação dupla? Não. Aparece uma ligação tripla? Também não.
Então eu falei para vocês que basta eu aprender a contar quantos carbonos eu tenho. Eu tenho um carbono na extremidade esquerda, eu tenho um carbono na extremidade direita e eu tenho 6 carbonos no meio. Totalizando, então, quantos carbonos? 8, professor. Beleza, 8, né? Então, 8 vai ter que prefixo? Oct. Então, só botar bem aqui, ó. Prefixo oct. Agora, acabei de te falar. Nessa cadeia eu tenho somente o quê? Ligações simples. Então, vou colocar o quê? Um infixo an. Já como eu tenho somente hidrocarboneto, eu vou colocar o que aqui no finalzinho? O ozinho. Então, vou ter a presença do octano. Perfeito? Agora, professor, como é que significa essa cadeia aqui de baixo? Galera, forma de bastão, ou forma tracejada, ou zigue-zague. Faz o teu gosto, que tu decidir chamar ela, tu chama. Mas, nos livros didáticos, é chamado de zigue-zague, bastão, por aí vai. O que eu quero que você entenda somente? Que em cada ponta e em cada vértice eu vou ter o quê? A presença de um carbono. Perfeito. Gente, tem quantos carbonos aqui então, bora contar? 1, 2, 3 e 4. Cada traço representa uma ligação simples. Então, se eu tenho 4 carbonos e eu tenho aqui, ó, só ligações simples, eu falo o quê? Que eu tenho o prefixo but. Agora aqui 2, só ligações simples é o quê? An. Já como é somente hidrocarboneto, ó, mas professor, isso aqui é só carbono, não estou verificando aí o hidrogênio. Gente, é calma. Olha só, esse carbono aqui da ponta não faz só uma ligação? Faz. Então quer dizer o quê? Que nele ainda faltam 3 carbonos. Só completar. Não é preciso desenhar o hidrogênio. Você apenas tem que subentender que o hidrogênio está presente aí. Então, só forma de bastão vai ser o hidrocarboneto. Como é que funciona aqui então? But, 4 carbonos. An, só ligações simples. O, terminação de hidrocarboneto. E aqui embaixo, gente, olha, os professores de geografia gostam muito de falar isso, né? No aquecimento global, na presença aí do metano, né? O gás que é liberado ali dos arrotos ruminantes. Quando eu olho para cá, gente, olha só, o CH4, eu tenho quantos carbonos somente? Somente um. Tenho somente um carbono, eu falo que, olha, que eu vou ter um prefixo met. Gente, esse carbono não está ligado com ninguém, então eu vou considerar que ele faz somente o quê? Ligações simples. Então aqui, olha, vou colocar um infixo an, já como é um hidrocarboneto, terminação O. Beleza? Agora aqui, olha, vamos chegar nos insaturados. Meu lindo, quando eu olho para os insaturados, o que é uma cadeia insaturada mesmo? É uma cadeia que eu vou verificar a presença de ligações duplas ou ligações triplas nessa minha cadeia. Olha essa cadeia bem aqui, gente. A nomenclatura é quase a mesma. A única coisa que vai ter que modificar aí é que eu tenho que posicionar aonde estão presentes as insaturações. É só isso a diferença, quer ver? Olha pra mim. Eu tenho quantos carbonos aqui, ó? 1, 2, 3 e 4. Beleza, professor? Então, se eu tenho 4, que prefixo eu vou utilizar? But, gente, é normal, não muda nada. Agora, olha só. Entre carbonos, eu tenho somente ligações simples? Professor, não, não tem não. Então, gente, se eu não tenho ligações simples somente, parece o que para mim, então? Uma ligação dupla. Gente, se aparece uma dupla, eu vou chamar de quê? De en. Beleza. Mas, meninos, aí o PAC pede pra gente posicionar esse en. Aí o PAC pede pra gente posicionar essa ligação dupla. Vou posicionar como? Olha só. Quando eu tiver uma cadeia aberta, vai aparecer para mim 2 extremidades livres, certo? O que acontece aqui? Uma dessas pontas deve ser chamada de carbono 1 para que a gente consiga numerar o restante dos carbonos. Professor, o que é o carbono 1? Eu posso escolher qualquer uma das 2 pontas? Não, gente. Eu vou ter que escolher somente uma ponta para ser o carbono 1. Que ponta vai ser essa? É fácil, gente, olha só. A ponta que vai ser chamada de carbono 1 é a ponta que está mais próxima da insaturação. Quem é a insaturação aqui, galera? Está no carbono da esquerda ou da direita? Qual é o carbono? Qual é a ponta que está mais próxima da insaturação? É justamente a ponta da esquerda. Então, gente, eu chamarei aí de carbono 1 e só numerar o restante, né? 2, 3 e 4. Galera, só uma pergunta, olha só. Eu tenho 2 carbonos que estão insaturados. Eu tenho 2 carbonos que estão fazendo a ligação dupla. Mas qual dos 2 eu devo numerar? Aí o PAC pensou nisso. Eu não posso, por exemplo, botar 1 ou botar 2. Não, gente, cuidado.
Aí o PAC falou o seguinte, que eu vou olhar os dois carbonos que estão insaturados, que fazem ligação dupla, mas somente um deve ser colocado na nomenclatura. Que carbono vai ser esse? É o carbono de menor valor numérico. Que carbono é esse, gente? Olha só, tem o carbono 1 e o carbono 2. É somente esses dois que fazem ligação dupla. Mas qual dos dois vai ser o de menor valor numérico? É o carbono 1, né, gente? Então, bem aqui, olha, vou colocar 1, tracinho. Por que eu vou colocar 1 aqui, gente? Porque logo depois do prefixo vem quem? O infixo. E esse 1 vai posicionar a ligação dupla. É ligação dupla chamada de quê, gente? Chamado de en. Olha só. But-en. Já como é o hidrocarboneto, ó. Professor, como é que escreve isso aqui então melhor? Olha só. But. 4 carbonos. 1. Que é posicionar o quê? Posicionar a ligação dupla. E esse O quer dizer que eu tenho somente carbono e hidrogênio. Olha esse outro caso aqui. Na forma de zigue-zague. Meninos, quando eu olho aqui na forma de zigue-zague, eu quero que vocês entendam o seguinte, olha. Eu não vou começar mais a numerar na ponta esquerda. Agora eu vou numerar na tua direita. Por quê? Porque o carbono da direita é o carbono mais próximo da insaturação. Então numere comigo lá. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, se eu tenho 5 carbonos, qual prefixo eu vou utilizar? É o pente, né? Sim, obviamente, né? O pente. Beleza. Mas, galera, eu posso falar que é o pentano? Não, gente, não vai ser o pentano. Por quê? Porque eu não tenho somente ligações simples, né? Parece que para mim aqui é ligação dupla. Na ligação dupla aí, gente, o que é que eu tenho? Eu tenho bem aqui, olha, as posições 1 e posição 2. São esses dois carbonos que estão insaturados. E pela regra da IUPAC, eu vou chamar de carbono 1 o carbono de menor valor. Olha só, não é porque ele vai ser 1 que ele vai ser o carbono que eu vou colocar bem aqui, a posição. Não, gente. Eu vou marcar os dois carbonos que estão insaturados, aí depois eu vejo entre eles qual dos dois está com o menor valor numérico. Qual dos dois vai ser aqui, olha? Carbono 1 e carbono 2. Então, pelo fato do 1 ser o menor valor numérico, então eu vou escolher 1 para colocar na nomenclatura. Agora, já como eu tenho uma ligação dupla, eu coloco o que bem aqui então? En. Já como é um hidrocarboneto, terminação O. E aqui embaixo, meninos, com vocês, vai lá. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer para mim isso daí. Já? Olha para mim então aqui rapidão. O que foi que tu pensou? Bem, eu vou começar a numerar da onde? Começa a numerar da esquerda. Por quê? Porque está mais próximo da insaturação. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ter o que aqui, gente? Pente. Só ligações simples? Não, né? Parece que é uma ligação tripla. Mas a ligação tripla está em qual carbono? Carbono 1 e carbono 2. Pela IUPAC eu escolho quem? De menor valor, que vai ser o carbono 1. Olha só, tracinho. Agora, já como eu tenho somente ligação tripla, bem que parece uma tripla, então eu falo o que para vocês? Que eu estou diante de um infixo in. Olha só, apareceu uma tripla, eu falo o quê? Que eu tenho um infixo in. Já como eu tenho somente agora hidrocarbonetos, terminação O. Agora, galera, para encerrar com chave de ouro, bora terminar essa carinha aqui de baixo. Olha como é muito fácil, muito simples. Bem aqui, gente, olha. Aqui eu tenho CH2, dupla, CH, CH2, CH, dupla, CH2. Qual das duas pontas eu devo numerar como carbono 1 ou tanto faz? Professor, tanto faz. Por que tanto faz? Porque a distância é a mesma entre as duas. Se eu numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a nomenclatura vai ser a mesma. Para ficar uma coisa diferente, bora começar da direita para a esquerda? Vai ficar então assim, olha, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 carbonos, eu falo o quê? Que eu tenho o prefixo pente. Agora, gente, olha para mim aqui rapidola. Eu tenho uma dupla na direita e uma dupla na esquerda. Quando eu olho essa cadeia, eu vou ter quantas duplas aqui? Olha, vou ter a presença de duas duplas. Qual infixo eu utilizo? De. Meninas, mas tem aqui, olha, eu tenho que posicionar quem também? Tenho que posicionar as duas duplas. Eu vou posicionar as duas duplas de que maneira? Usando a vírgula. Como assim, professor? Olha pra mim aqui, olha.
Quais são os carbonos que estão insaturados? É o carbono 1 e 2 e o carbono 4 e 5. Beleza, já entendi. Então tá. Agora, gente, qual dos dois eu tenho que colocar aqui debaixo? Os dois, professor. Beleza. Mas, galera, qual dos dois, 1 e 2 e 4 e 5, eu tenho que começar a escrever? O de menor valor, que vai ser quem? O número 1. Vai ficar então aqui, ó. Pente 1, agora é só vírgula. Por que vírgula, gente? Porque eu tenho que posicionar também a outra dupla. Na outra dupla está onde? No carbono 4 e no carbono 5. Menos, comparando 4 e 5, qual dos dois vai ter o menor valor em cima deles? O 4, pessoal, óbvio. Então, gente, é o de menor valor que você joga aqui embaixo. Vai ficar bem aqui, ó, 1,4. Agora, já como eu tenho bem aqui, olha, duas duplas, vai ser aqui, ó, de E. Já com o hidrocarboneto, terminação, ó, então tenho pente 1,4 dieno. Menos, aguardem que na próxima aula a gente vai verificar outros tipos de nomenclatura. Espero que você tenha gostado. Embaixo da descrição está o link do nosso Telegram, que no Telegram a gente vai jogar para vocês várias apostilas e também alguns vídeos bem legais que não estão...